Por que devemos evitar os pecados capitais? A Bíblia contém segredos sobre a essência do real interesse de Deus no ser humano? Estamos aqui para trazer a vocês uma rica reflexão, indo muito além dos 7 pecados capitais. Mergulhe conosco numa jornada além do óbvio, explorando as profundezas sobre nossa existência e as mensagens ocultas na Bíblia, nas literaturas históricas e na filosofia. Você está pronto? Se você está preparado para adquirir mais conhecimento, não deixe passar esse momento importante, sem dar seu apoio ao nosso canal. Deixe seu like. E se quer sempre caminhar conosco por reflexões sobre assuntos complexos, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações. Os 7 pecados capitais têm suas raízes no cristianismo primitivo. Originalmente, foram concebidos como uma forma de guiar os fiéis na sua jornada espiritual, alertando-os sobre as tendências humanas que poderiam desviá-los do caminho da virtude. A lista como a conhecemos hoje foi inicialmente desenvolvida pelo monge Evagrio do Ponto no século IV. Ele identificou 8 pensamentos malignos, que mais tarde foram adaptados por São Gregório Magno no século VI, consolidando-os nos 7 pecados capitais: luxúria, gula, avareza, preguiça, ira, inveja e orgulho. O propósito por trás dessa conceituação era educacional e espiritual. A ideia era ajudar os cristãos a reconhecer e resistir a essas inclinações pecaminosas, promovendo uma vida mais virtuosa e alinhada com os ensinamentos cristãos. Esses conceitos foram amplamente discutidos e disseminados, especialmente durante a Idade Média. Eles ganharam destaque cultural com obras como A Divina Comédia de Dante Alighieri, onde são retratados de maneira vívida e simbólica. Embora os 7 pecados capitais não sejam explicitamente listados na Bíblia, eles são fundamentados em ensinamentos bíblicos e filosóficos sobre moralidade e ética. Eles servem como um guia para evitar comportamentos que, segundo a doutrina cristã, afastam as pessoas de Deus e da conduta moralmente correta. Os 7 pecados capitais têm como base seus fundamentos bíblicos, com advertências sobre os pecados humanos. Os mais citados e mais preocupantes são os capitais. Mas devo realmente me basear dentro da possível intenção de Deus sobre essas práticas e seus ensinamentos? Vejo que a maioria das religiões pregam temor ao não cumprimento da palavra de Deus, temendo que Deus a penalize por atos pecaminosos. Porém, trago uma reflexão ampla e profunda sobre esse assunto. Alguns trechos bíblicos podem nos ajudar e iluminar nosso caminho em sentido à razão e verdade sobre esse assunto. Peço que se atente aos seguintes trechos. Gálatas 5 do 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, autocontrole. Contra tais coisas não há lei. Pedro 1 do 5 ao 6. Por isso mesmo, empenhai-vos em adicionar à vossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio o autocontrole, ao domínio próprio a perseverança a piedade. 1 Coríntios 9 do 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que compete nos jogos se abstém de tudo, eles, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Assim corro, não como sem meta, assim luto, não como batendo no ar. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ser reprovado. Tito 2 do 11 ao 12. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Provérbios 16:32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Efésios 4 do 31 ao 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda forma de maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus em Cristo lhes perdoou. Provérbios 25 do 27 ao 28. Não é bom comer muito mel, nem é honroso buscar a própria honra. Como cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não tem domínio sobre o seu espírito. Em todos os pontos mencionados acima,
Trazemos partes bíblicas onde Deus fala sobre o autocontrole humano sobre si e sobre as coisas. Jesus sem dúvida é o caminho e temos como analisar seus passos através da Bíblia, e concluir o que Deus quer de nós. O que Deus espera de sua criação. É importante considerar diferentes perspectivas, tanto religiosas quanto filosóficas. Além da Bíblia, há uma rica variedade de textos que podem oferecer um ponto de vista interessante sobre diferentes temas relacionados aos pecados. A Divina Comédia, de Dante Alighieri, embora já tenha mencionado Dante, aprofundar-se em sua obra pode oferecer insights valiosos. A Divina Comédia não só descreve vividamente os pecados capitais, mas também explora a jornada da alma em busca da redenção. Os 7 pecados capitais, sua origem no ensinamento espiritual de Evagrius, o eremita. Este livro oferece uma perspectiva moderna sobre os ensinamentos de Evagrio do Ponto, analisando os pecados capitais no contexto da vida espiritual contemporânea. Pecado original, uma história cultural de Alan Jacobs. Jacobs explora a ideia do pecado original através de uma lente cultural, examinando como diferentes épocas e sociedades interpretaram esse conceito. As Cartas do Diabo a seu aprendiz, de C.S. Lewis, uma obra de ficção que explora temas de tentação e moralidade através de cartas escritas por um diabo experiente a seu sobrinho aprendiz. Ética, de Dietrich Bonhoeffer. Este teólogo alemão oferece uma perspectiva profunda sobre a ética cristã, o significado do pecado e a graça divina. O problema do sofrimento, de C.S. Lewis. Aqui, Lewis aborda a questão do sofrimento e do mal no mundo, relacionando-os com a noção de pecado e redenção. Depois da Virtude, de Alasdair, este livro de filosofia moral moderna discute a natureza da virtude e a moralidade, oferecendo um contraponto interessante às ideias dos pecados capitais. Confissões de Santo Agostinho, embora seja um texto primariamente cristão, oferece uma análise introspectiva profunda sobre pecado, conversão e busca por Deus, relevantes para entender a natureza humana e a espiritualidade. Uma conclusão profunda pode começar com a compreensão de que os pecados capitais refletem aspectos fundamentais da natureza humana. Eles representam exageros ou distorções de impulsos e desejos naturais, como a busca por prazer, segurança, reconhecimento ou controle. Nessa perspectiva, o reconhecimento e a moderação desses impulsos podem ser vistos como caminhos para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Finalmente, entender os pecados capitais nos lembra que temos o poder de escolha. Embora possamos ser inclinados a certos comportamentos, temos a capacidade de escolher ações que refletem nossos valores mais elevados e aspirações. A consciência desses pecados serve como um lembrete constante de que nossas escolhas moldam nossos caracteres e destinos. Como disse Shakespeare, nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que muitas vezes poderíamos conquistar, por medo de tentar. A reflexão sobre os pecados capitais nos desafia a superar nossas dúvidas internas e a buscar o melhor em nós mesmos e nos outros. Os 7 pecados capitais, não sendo uma lista direta de Deus para a humanidade, então ela não é a essência da verdade para um todo. Para nos achegarmos mais próximo de um conceito elevado sobre o assunto pecado, precisamos considerar o estudo da Bíblia em si e não somente os 7 pecados, embora é muito importante já que eles nos ajudam a focar em uma melhora referente a esses pecados, que mantêm o homem na sua própria cegueira. Pecados, em sua essência, transcendem a mera ideia de proibições. Eles são como espelhos distorcidos que refletem as complexidades e as falhas intrínsecas da natureza humana. No coração da teologia cristã, esses pecados são muito mais do que transgressões, são barreiras invisíveis que nos separam da verdadeira comunhão com nossa própria essência. Na jornada pessoal e espiritual, frequentemente utilizamos nossa cultura contemporânea como alicerce para a educação em direção a um propósito que nos é apresentado como o caminho verdadeiro. No entanto, ao percorrermos esse caminho, muitas vezes percebemos que a felicidade parece inatingível através do modelo que nos foi delineado. Assim, buscamos uma conexão mais profunda com Deus, procurando respostas e abrigo em sua misericórdia. A verdadeira conexão com Deus está intimamente ligada à compreensão de quem somos e de como podemos nos aproximar dele. Nos focamos nos 7 pecados capitais para destacar as falhas mais mencionadas na Bíblia, mas as Escrituras contêm uma vasta gama de ensinamentos sobre outros pecados que rompem o elo do ser humano com Deus. Para estabelecer uma conexão genuína com o divino, é necessário embarcar em um processo de sensibilização ao Espírito.
Isso envolve uma busca interior por entendimento e humildade, reconhecendo nossas limitações e abrindo nossos corações para a sabedoria que transcende o entendimento humano. Somente assim poderemos trilhar um caminho de verdadeira iluminação espiritual e comunhão com Deus. Galatas 5, 16, 26. Assim digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti antes, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A Bíblia vai muito além de ser apenas um livro, ela não é um livro que contém romances e um final feliz como a maioria das pessoas gostariam, embora o final feliz dependa exclusivamente de sua escolha. Então qual seria a grande verdade por detrás dos pecados capitais? Qual seria o grande interesse de Deus no homem? Esse é um ponto crucial desse conteúdo que percorreu vídeos e vídeos trazendo pontos importantes sobre os 7 pecados capitais, no qual são muito importantes para combatermos os pecados mais agravantes em nossa vida, tentando nos cegar a todo momento. Não permitindo-nos chegar à verdade sobre nossa grandeza, todos nós somos capazes de criar uma versão muito diferente dessa que muitas vezes somos, aceitando limitações humanas, não permitindo a nossa visão real de quem somos e como podemos ir longe. Muito além dos 7 pecados capitais, temos a Bíblia e seus ensinamentos, com base no interesse real de Deus para com o homem. Usarei de trechos bíblicos no qual cheguei a essa conclusão, tirando Galatas 5 do 16 ao 26, que já foi mencionado. Romanos 12, 2 E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 4 do 23 ao 24 E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. 1 Coríntios 2,16 Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Hebreus 5,14 Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Filipenses 2,5 Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. O anseio por Deus representa o mais nobre dos interesses que um pai amoroso pode desejar para seus filhos, o entendimento e a conquista de uma vida plena. Contudo, é importante reconhecer que essa plenitude só pode ser alcançada através do próprio interesse do filho em viver uma vida significativa. Isso implica em conhecer seus limites, suas dores, suas origens e em desenvolver um propósito e por seu imenso valor. Deus, por meio das Escrituras, nos orienta a seguir um caminho de profundo significado. Não se trata simplesmente de frequentar cultos e orar por interesses pessoais, mas de sermos os protagonistas de nossas vidas. Contudo, isso exige um elevado grau de consciência. O primeiro passo é o reconhecimento de quem realmente somos. A humildade de reconhecer o erro é 50% da solução. Em caminho do nosso poder e propósito. Não detalharei essas respostas aqui, mas as explorarei em futuros vídeos do canal. O conhecimento da palavra e do nosso verdadeiro eu é essencial para alcançarmos um nível de consciência que permita a redefinição de nossas vidas. Deus almeja não apenas a nossa obediência, mas que nos aproximemos da verdade sobre nós mesmos, enfrentando os desafios impostos pela natureza humana. Isso inclui renunciar aos prazeres pessoais em prol do desenvolvimento do autocontrole sobre o corpo e da evolução intelectual, preparando-nos para enfrentar dias desafiadores.
Os pecados que devemos superar nos levam a uma batalha interna contra nossos próprios vícios e prazeres que nos mantêm estagnados na mera sobrevivência, sem propósito. Aceitar nossas limitações sem questioná-las, entregando-nos aos prazeres e vícios que nos dominam diariamente, é permanecer em um ciclo de justificações vazias. A verdadeira transformação ocorre quando nos desafiamos a ir além, a buscar um sentido maior para nossas vidas, em comunhão com a vontade divina. Você que está aqui conosco nessa luta por sabedoria e consciência, deixe seu like. Compartilhe nossos vídeos para aquela pessoa que preza pelos valores em busca de seu propósito com conhecimento, inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações. Se prepare porque temos muito ainda para compartilhar com vocês. Até a próxima!